Então, meus amores, essa é a segunda parte desse vídeo que eu vou contar pra vocês. Nesse vídeo, de como a gente começou a namorar. E aí a gente já tava se falando. Esse é o segmento do primeiro vídeo. Vou colocar aqui nos cards pra que vocês cliquem pra ir pro primeiro, se vocês caíram aqui de paraquedas, tá, gente? Enfim, aí ele, pra me pedir em namoro, demorou um tempinho. Porque a nossa igreja é muito rigorosa e tudo mais. Então, a gente continuou conversando, só conversava e se via na igreja, só isso. Ele até perguntou se a gente queria se encontrar pra ir na praça, comer alguma coisa, mas aí eu falei que não, porque como a gente ainda não estava namorando oficialmente, seria ruim se alguém visse e tudo mais, então que eu não queria ir. E aí a gente não foi, então, traduzindo, a gente nunca nem se beijou. Aí até que ele falou que queria pedir minha mão em namoro pro meu pai e quando que ele podia ir na minha casa. E aí, eu falei com meus pais e tal, e minha mãe sempre foi contra, porque ela sabia já que isso ia dar em casamento e que eu ia ir embora de casa, né, gente? Parece que ela sentia, mas meu pai sempre curte pra caramba o Robson até hoje. Ele gosta muito do Robinho. E aí, nisso, o Robinho foi ir lá em casa, nesse dia, depois do culto, a gente saiu da igreja e foi lá na minha casa, pra ele jantar lá em casa e, enfim, pedir a minha mão em namoro. E foi até engraçado, porque quando ele chegou lá, cumprimentou meus pais e tudo mais. E aí, quando ele virou as costas, o Robinho foi pra cozinha, eu fiquei com meu pai na sala, meu pai começou a rir pra caramba, porque ele tava muito nervoso, o Robinho, né, e começou a rir do Robinho. E nisso, quando o Robinho virou pra frente de novo, ele fez uma cara séria, tipo, de bravo, sabe? E foi muito engraçado. E aí, ele foi e pediu a minha mão em namoro pro meu pai, sentou no sofá. E aí, meu pai foi e falou assim, mas o que você sente pela minha filha? E ele foi e de imediato respondeu assim, poxa, eu amo ela de paixão, falou assim. E aí, a gente começou a namorar. E nisso... Depois de 2 dias, ele voltou lá em casa, a gente só se falando pelo telefone. Minha mãe deixou ele em casa, levou ele em casa, naquele dia à noite, porque já era tarde, como ele tinha almoçado lá em casa. E aí, quando foi na sexta-feira, isso foi numa quarta. Quando foi na sexta-feira, ele foi lá em casa de novo, já como meu namorado. E ali, quando meus pais viraram as costas, a gente deu o primeiro beijo. E foi maravilhoso. E sempre que eu penso nisso, eu tenho muito orgulho disso. De ter tido um namoro direitinho, sabe? Santo, na presença de Deus. Porque eu acredito que até hoje Deus nos abençoa muito por causa disso. E aí a gente deu o primeiro beijo já namorando oficialmente, com meus pais sabendo e tudo mais. E ali a gente começou a nossa saga de namoro. A gente ficava falando no telefone por umas 12 horas seguidas, gente. 12 horas, assim. A gente se falava muito e era só ligação. E toda hora, claro, caía, a gente ficava com raiva da operadora e tinha que gastar crédito de novo. Naquela época era bem mais complicado do que hoje. Hoje a gente tem o WhatsApp, se fala o tempo inteiro, fica até enjoado, né? Mas naquela época a gente gastava mais dinheiro, era muito dificultoso. E ali a gente começou a namorar até que chegou o momento do nosso noivado. 2 anos depois, para ser mais exata, a gente decidiu que a gente tava na hora de noivar. Na verdade, nunca houve, assim, uma conversa pra falar assim, ó, será que tá na hora da gente noivar e tudo mais? Não, desde que a gente começou a namorar, o nosso intuito sempre foi casar. A gente sempre foi o nosso sonho. Sendo que antes desse noivado, a gente sabe que quando a gente noiva é para preparativos do casamento. A gente estava dentro do carro dele, quando ele tinha me deixado em casa, em frente da minha casa mesmo, e ele era desempregado, gente, ele trabalhava vendendo frango, ganhava R$ 40 por semana. Isso é para vocês terem fé de que Deus, ele ainda pode, ele ainda age como no início, sabe? E é uma história muito maravilhosa que preciso contar pra vocês. A gente estava dentro do carro, isso era em 2014. A gente estava dentro do carro, já namorávamos, e aí, como a gente não tinha muita renda, até pra lanchar era difícil, mas a gente sempre teve muita fé. E aí a gente pegou o calendário do celular e falou assim, vamos marcar a data do nosso casamento? E aí falou, vamos. Aí a gente marcou a data do nosso casamento para dia 20 de junho de 2015.
Sendo que a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha trabalho, a gente não tinha nada, a gente só tinha fé. E nisso que a gente marcou, os dias foram passando, ele arrumou um emprego, começou a trabalhar e ganhava um saláriozinho legal. A gente começou a investir nas coisas, nos preparativos, e até que a gente resolveu noivar 2 anos depois do nosso namoro. E nesse noivado a gente fez uma festa e chamou a igreja toda. Uma festa no quintal mesmo. Se eu achar fotos, eu vou colocar no final desse vídeo para que vocês vejam. E a gente fez o nosso noivado e tudo mais. O pastor orou e nos abençoou. E nós noivamos. 1 ano depois, na verdade, no final daquele ano, depois de alguns meses do nosso noivado, o Robson, faltando meses pro nosso casamento, dando tudo certo, a gente conseguiu alugar o vestido, a gente conseguiu alugar o salão, a gente conseguiu alugar a igreja, porque na época a nossa igreja era muito pequena, não dava pra fazer um casamento ali pra chamar muitas pessoas, porque era uma igreja muito pequenininha, então a gente teve que alugar uma outra igreja que era maior. E nisso foi R$650 dessa igreja, não era barato. Desculpa, gente. E aí a gente já tinha tudo pronto, até que o Robson ficou desempregado de novo. Foi mandado embora ele e um monte de pessoas, porque a empresa dele estava enfrentando muitos problemas. Come. E enfim, a minha mãe não queria que a gente passasse por necessidade, como ela passou no início do casamento. E aí eu fiquei desesperada, mas eu sempre orei muito a Deus. Eu falei, Senhor, eu não aceito isso. O Senhor foi conosco até aqui. Por que o Senhor ia nos desamparar agora? Eu tenho fé, nós vamos nos casar. E nisso ele arrumou outro emprego perto da casa dele. E aí a gente conseguiu se casar. E vocês se lembram que eu tinha falado no começo desse vídeo que nós tínhamos marcado a data do nosso casamento sem ter nada, sem ter emprego, sem conseguir nada, gente. Nós só éramos nós dois mesmo e só. Não tinha nada. E aí nós marcamos para dia 20 de junho de 2015. Pois bem, aquilo era janeiro de 2015. E para honra e glória do nome do Senhor, nós marcamos a nossa data de casamento para o dia 18 de abril. Então, assim, Deus nos surpreendeu de uma maneira tão maravilhosa que nós casamos ainda antes da data que a gente tinha estipulado, sem ter nada, sem ter casa. A casa, a minha sogra, ela deu pra gente, que ela tinha 2 casas de aluguel, então uma das casas ela deu pra gente, o que foi uma coisa maravilhosa. Quando a gente recebeu a chave, a gente foi ver. Na verdade, a casa estava bem suja, porque os inquilinos deixaram horrível. Mas foi, assim, um momento muito inesquecível. A gente pegar as chaves, a gente lavou a casa toda. E foi incrível, gente. A chegada dos móveis. Enfim, esse assunto vai ficar para um outro vídeo, que eu vou contar pra vocês como foi a parte do meu casamento. Se vocês estão gostando dessa história, deixa um like aqui embaixo. Eu vou ficar muito feliz se vocês deixarem, porque isso ajuda pra caramba o canal, porque dá o maior trabalho gravar esses vídeos pra vocês, tá bom? Mas eu faço com o maior amor, com o maior carinho, porque eu preciso contar a história do que Deus fez na minha vida pra vocês. E assim, eu fico por aqui. Muito obrigada por assistirem até o final. Se inscrevam aqui nesse botãozinho vermelho, ative as notificações para vocês sempre estarem por dentro dos assuntos que eu vou falar aqui, tá bom? E fiquem com Deus, o vídeo é esse, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!